Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Bem-vindos de volta à segunda parte com a doutora Susan Easton, Doutrina e Convênios 111 a 114. Percebi algo que ambos notaram na sessão 112. O senhor menciona o coração 6 vezes nesta sessão. Vou ler para vocês e depois adoraria ouvir o que pensam. Ele diz: houve algumas coisas em seu coração com as quais eu, o Senhor, não fiquei satisfeito. Que o teu coração se alegre. Este é o versículo 11. Conheço o teu coração e ouvi as tuas orações, e se passarmos para o versículo 13, eu, o Senhor, os procurarei. E se eles não endurecerem o coração, eu os curarei. Então, até o final, no versículo 28, purificai o vosso coração diante de mim. Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. E então, no versículo 33, purificai vossos corações e vossas vestes, para que o sangue da geração não seja exigido de vossas mãos. Isso também acontece no livro de Jacó. John, você sabe disso? Jacó frequentemente fala sobre o estado do seu coração. Parece que Thomas B. Marsh e talvez alguns desses outros deixaram seus corações ficarem um pouco envenenados. Isso é justo? Isso é justo? Como você se protege contra isso? Hank, onde está o versículo que diz que não há ninguém que conheça os pensamentos e as intenções do seu coração? Na sessão, isso é para Oliver Cowdery, certo? Sinto que ter um coração puro é uma meta muito elevada. Às vezes não temos. Eu sempre fiz meu ensino familiar ou meu ministério por todas as razões perfeitamente corretas? Não. Acho que deveria. Talvez seja disso que o Senhor esteja falando. Seus desejos, suas intenções, seus afetos, fazer as melhores coisas, mas fazê-las pelas melhores razões. Essa é uma busca para toda a vida. É por isso que o Salvador, felizmente, pode remodelar nosso coração. Acho que se esperarmos ter motivos perfeitos, nunca faremos nada. Sim, e podemos purificar nosso coração à medida que seguimos em frente. Percebi que saio do templo me sentindo mais purificado do que quando entrei. Então, à medida que avançamos no trabalho, nosso coração pode ser purificado. Susan, o que você acha? Acho que você está absolutamente certo no que diz. Acho que passar de um coração duro para um coração mole é um processo, de um coração mole para um coração puro. O processo continua, dependendo do dia em que estamos em algum ponto no meio, trabalhando para seguir em frente e sermos pessoas melhores. Sim, trouxe este pequeno pensamento do Elder Uchtdorf, lá em 2010. Ele conta esta história sobre o presidente Faust. Ele diz: quando fui chamado como autoridade geral, tive a bênção de ser orientado por muitos dos irmãos mais antigos da igreja. Um dia tive a oportunidade de levar o presidente James E. Faust a uma conferência de estaca. Durante as horas que passamos no carro, o presidente Faust dedicou seu tempo para me ensinar alguns princípios importantes sobre minha designação. Ele também explicou como os membros da igreja são gentis, especialmente com as autoridades gerais. Ele disse: eles vão tratá-lo com muita gentileza. Vão dizer coisas boas sobre você. Ele riu um pouco e disse: Dieter, seja grato por isso, mas nunca se deixe levar por isso. Não deixe isso entrar em seu coração. Todo esse discurso é sobre o orgulho no sacerdócio. Na verdade, em um determinado momento, ele fala sobre esportes. Ele diz: confesso que há momentos em que a falta de civilidade nos esportes é embaraçosa. Como é que seres humanos, normalmente gentis e compassivos, podem se tornar tão intolerantes e cheios de ódio? O orgulho é o grande pecado da autoexaltação. Quando você pensa em um coração endurecido, para muitos ele é um rameumpton pessoal, um pedestal sagrado que justifica a inveja, a ganância e a vaidade. Em certo sentido, o orgulho é o pecado original, pois antes da fundação da Terra, o orgulho derrubou Lúcifer, um filho do luto que tinha autoridade na presença de Deus. E então, esta afirmação: se o orgulho pode corromper alguém tão capaz e promissor como este, foi por isso que pensei em Thomas B. Marsh. Aqui, ele é o presidente dos 12. Ele era capaz e promissor. Se o orgulho pode corromper alguém tão capaz e promissor como ele, não deveríamos examinar também nossas próprias almas? E talvez a partir disso possamos dizer: corações, examinem seus corações. Uma coisa é inveja, ganância, vaidade, justificativa. Todas essas coisas podem ser, cara, estou indo nessa direção? Thomas B. Marsh, ele esteve nisso. O que você disse, Susan? Certo. Ele está chegando mais cedo? Sim, são 7 anos. Ele não é novato como alguns outros que vemos chegar e sair rapidamente.
Conte-nos sobre o Thomas. Por que ele sai? Ele é um bom sujeito, certo? Ele é um bom sujeito. Certo, ele é um cara muito bom, talvez orgulho. Ele sabia melhor do que os outros quem era o culpado no que se refere às despojadas e à nata. Ele viveu o suficiente para poder ver suas loucuras e perceber que havia cometido um erro. Ele perdeu sua esposa, perdeu toda a sua riqueza, perdeu a família e perdeu a saúde. Nesse ponto, ele volta e é interessante que o homem que o batizou foi pago para levar Thomas em sua carroça até Utah, porque ele não estava saudável o suficiente para conseguir sua própria carroça de bois e seguir o caminho. Thomas passou por muitos problemas, em determinado momento, disse que sabia que o Senhor o amava. Caso contrário, por que teria passado por tantas dificuldades quando se afastou? Por quê? Era tão óbvio que os problemas eram insuperáveis? Não se exalte. Não se rebelem contra meu servo Joseph. O Senhor percebe isso logo no início. Ele diz, não faça isso. Não siga nessa direção. Não faça isso porque veja o que vai acontecer como pai. Não podemos todos ver isso? Diríamos, não faça isso. Lembre-se de quem você é, o que significa lembrar-se de quem eu sou, certo? Não faça isso. Não vai resultar em felicidade no final. Sim, Thomas é orgulhoso o suficiente para fazer isso de qualquer maneira? Às vezes digo isso aos meus alunos. Já vi esse filme. Sei como isso termina. Sim, você não é o primeiro aluno a fazer esse tipo de coisa e seguir nessa direção. Isso é muito difícil. É de partir o coração. Falando em corações. Nessa carta que li, eu estava no quarto ou quinto parágrafo, e um parágrafo anterior dizia: sei que pequei contra o céu e aos teus olhos. Ou seja, isso está diretamente em Lucas 15. É o filho pródigo e eu não mereço lugar entre vocês, nem mesmo como o membro mais baixo, sabe? Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Mas como você disse, Susan, o Senhor estava atrás dele. Ele disse que ele o seguiu. Ele me visitou com açoites. Ai, com visões e sonhos, parece que o Senhor nunca desistiu dele. Fico feliz que diga que quando ele foi, vejamos, em 6 de setembro, 2 dias após sua chegada ao vale, uma grande congregação se reuniu para o culto do sábado e votou unanimemente para receber o irmão Marsh em plena comunhão. E como você disse, um derrame paralisou parte do seu corpo, diz, mas fico feliz que todos tenham dito, sim, irmão, volte. Você não acha isso ótimo? Porque você está olhando para pessoas que realmente passaram pela ordem de extermínio e poderiam ver Thomas como parte da causa disso e imaginar seus sentimentos em relação ao homem. No entanto, naquele momento, eles disseram: claro, você é bem-vindo de volta. Quero dizer, isso diz algo sobre Thomas querer voltar, mas também diz algo sobre os santos que suportaram tudo isso, atravessaram as planícies, passaram por todos os problemas e ainda assim estavam dispostos a perdoá-lo. O que o Elder Uchtdorf disse? Perdoe-me, o que foi mesmo? Eu peço de maneira diferente de você. O que foi mesmo? Então isso nos mantém humildes, porque todos nós sabemos que os 2 filhos tinham problemas. Um deles era orgulho, ressentimento, inveja, talvez, e o outro tinha pecados mais visíveis, mas todos nós precisamos do arrependimento. Gosto do final dessa história. Me faz sentir um pouco melhor saber que ele voltou e toda a congregação disse: sim, queremos você de volta. Gosto disso. Houve um momento, Susan, eu me lembro dessa história porque você e eu conhecíamos Robert Matthews. Ele era um homem que escreveu bastante, certo? Basicamente, ele escreveu o dicionário bíblico que usamos. Ele estava falando em Cedar City e nos ensinando. Eu era um jovem professor do seminário e me lembro claramente que ele disse: não quero que pensem que sei mais do que vocês. Eu não sei. Eu só pensei: sim, você sabe. Tipo, sim, sim, você sabe, você sabe. Mas ele emanava isso. Olha, eu não sou especial. Estou fazendo o trabalho assim como vocês. Acho que era isso que ele queria dizer. Estamos no mesmo time aqui. Estamos no mesmo time, talentos diferentes, apreciando os talentos uns dos outros, em vez de competir. Sim, isso é muito triste. Adoro que ele tenha voltado. Meu coração dói pelo que ele perdeu. Talvez tivéssemos a Universidade Thomas B. Marsh, certo? É verdade. Com certeza poderíamos ter tido. Foi o que Casey Griffith disse. Poderia ter sido a TMU em vez da Universidade Brigham Young. E falaremos mais tarde sobre David Patton, que também estava à frente de Brigham Young no 12º lugar. Certo, na verdade, se David soubesse quando era seu aniversário, ele teria sido o presidente dos 12. Sério?
em vez de Thomas B. Marsh. Ele simplesmente não sabia quando foi. Sim, sim, Susan, quando começamos, você disse que Joseph tem preocupações financeiras. Thomas B. Marsh tem preocupações. Isso é 111, 112, e então você disse 113 e citou várias pessoas que têm preocupações, mas não as vejo listadas aqui. o único que realmente podemos citar é Elias Higbee. Tudo o que sabemos é que ele está com outros irmãos, mas as preocupações deles são sobre doutrina. Acho isso muito interessante porque passamos de nos preocuparmos com dinheiro, nos preocuparmos com aqueles que não guardam os mandamentos, mas na verdade nos preocupamos com a doutrina. Esta pequena história sobre isso, Joseph Smith acaba de chegar ao Missouri. Ele está agora na área de Far West, caminhando pela cidade. Ele está com seu irmão, Samuel Smith. Lembrem-se do nosso primeiro missionário enquanto eles caminham. Agora, em março de 1838, eles encontram Elias Higbee e outros irmãos se aproximam deles. E esses irmãos afirmam que têm dúvidas sobre a interpretação de versículos. Vamos descobrir, está no capítulo 11 e no capítulo 52 do livro de Isaías, e vocês pensam, não é interessante? Sabe, eles têm uma comunidade incipiente começando, eles vão ter alguns hotéis, eles têm algumas lojas de conveniência, eles descobriram onde ficará o local do templo, eles são basicamente todos agricultores de profissão e depois outra coisa, mas aqui estou eu, discutindo o livro de Isaías, e você pensa, bem, isso é tão interessante. Tenho muitas coisas acontecendo. Quando você tem uma cidade para construir, certo? Eles sofrem perseguição, as pessoas estão se desintegrando, citando Bruce R. McConkie. Acho isso muito interessante. Perguntaram a ele por que esses irmãos tinham dúvidas sobre os escritos de Isaías. E ele disse que a resposta era simples. Ele disse que a maioria de nós acha os escritos de Isaías difíceis de entender. Portanto, não são apenas esses homens da década de 1830, mas mesmo hoje em dia. No entanto, Bruce R. McConkie disse que pode ser que minha salvação e a sua também dependam, na verdade, de nossa capacidade de compreender os escritos de Isaías tão plena e verdadeiramente quanto Nefe os compreendeu. O próprio Isaías, quando começamos a examinar, está sempre apontando seus leitores para Jesus Cristo, para os convênios e para o templo. Você obtém a restauração das verdades perdidas, a terra prometida. Quem é o rei legítimo? Mas se você procurar absorver doutrina e convênios, temos mais de 70 citações que são citadas ou parafraseadas de Isaías. Portanto, Isaías parece ser o elo. Sempre me perguntei quando reunimos todas as escrituras. E aí vêm as tribos perdidas com suas escrituras. Será como um lápis que cortamos em 3 pedaços. Aqui está o povo do livro de Mórmon e aqui está o povo de Jerusalém. Aí vêm eles. Como vamos nos reconhecer? Todos estaremos falando Isaías. Todos terão Isaías em suas escrituras. Sim, todos terão Isaías. É a nossa ligação. O problema é que é a nossa ligação, mas ainda assim continua sendo tão difícil de entender. Nesse ponto, Joseph Smith recebe uma revelação para os irmãos e responde as 5 perguntas contidas em Doutrina e Convênios, seção 113. Você pode ver as 5 perguntas à medida que avançamos. Na verdade, não sabemos quem fez as 3 primeiras, mas sabemos que Elias Higbee fez as 2 últimas. Achei que talvez fosse bom aprender primeiro algo sobre Elias Higbee. Vamos lá. Elias Higbee se junta à igreja em Cincinnati, Ohio. Ele é um dos primeiros a ser chamado para levar sua família para o condado de Jackson, Missouri, e está entre aqueles que, em 1833, são forçados a sair de Jackson e acabam no condado de Clay. Quando chegamos a este ponto, ele obviamente já se mudou para Far West e, no que diz respeito a cargos na igreja, me parece alguém que não diz não. Ele não parece ter nenhuma desculpa quando chegamos a este ponto. Ele foi conselheiro superior, secretário, historiador
e registrador, ele poderia ter sido um escritor em nossa época. Ele poderia ter sido alguém que ensinava religião, parece que ele gosta disso. Ele é o secretário historiador. Depois dessa experiência, o que o coloca no mapa para que as pessoas se lembrem mais dele? Em 1839, ele foi convidado a acompanhar Joseph Smith a Washington, D.C., para apresentar ao presidente dos Estados Unidos as petições de reparação do Missouri. Ele permaneceu na capital após a partida de Joseph e finalmente disse, em 1840, sinto agora que fizemos nosso último apelo a todos os tribunais terrenos pelas injustiças que sofremos no estado de Missouri e que devemos agora colocar toda a nossa confiança no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Temos agora um direito que não podíamos reivindicar aqui tão plenamente, que é implorar a Deus por reparação e redenção, já que elas nos foram negadas pelos homens. Em outras palavras, ele não teve sucesso. Ele retorna onde os santos estavam, então, em Illinois. Sua próxima designação é para o Comitê do Templo de Nauvoo para ajudar a selecionar o local e orientar os trabalhadores do templo. Ele morre de cólera em junho de 1843. Aos 47 anos, Joseph Smith disse sobre esse homem que sua perda seria lamentada por todos. O que você achou disso? Não apenas por sua família, mas por um grande círculo de irmãos que testemunharam sua integridade e retidão, bem como uma vida de devoção à causa da verdade. Olhe para ele, ele também é jovem. Nessa altura, ele teria cerca de 40 anos, pois está em Far West e está com amigos discutindo 2 capítulos de Isaías enquanto caminham pelas ruas, onde outros homens estão colocando cercas e arando a terra. Aqui estão esses caras conversando sobre algo que você diria: espere um minuto, o que você poderia dizer que fez hoje? Agora, talvez possamos examinar as perguntas. Ele parece ser um professor de religião, certo? Você não acha? Somos estranhos. Já tive conversas em que estava caminhando com um amigo para almoçar e disse, eu estava ensinando isso hoje. O que você acha que esse versículo significa? É um grupo estranho. Eles estão apenas andando pela rua. Outras pessoas estão trabalhando em seus jardins ou abatendo galinhas para o jantar. Eles estão fazendo coisas, eles estão apenas conversando sobre Isaías, o que dá uma pista de que os leitores na igreja eram analfabetos, mas estavam familiarizados com suas Bíblias. E ele está perguntando sobre Isaías 11, que também está no livro de Mormon, segundo Nefe 21. Talvez seja melhor examinar as perguntas. Primeira pergunta: de quem se fala no tronco de Jessé? Então, nos primeiros 5 versículos do capítulo 11 de Isaías, Joseph Smith então ouviu do Senhor, em verdade, assim diz o Senhor, aqui está a sua resposta, o tronco de Jessé. Bem, não é outro senão Jesus Cristo. E Jessé é o pai de Davi. Certo. Você vai aprender um pouco sobre o Antigo Testamento. E então você recebe a segunda pergunta. O que é a vara mencionada no primeiro versículo do capítulo 11 de Isaías que deve vir do tronco de Jessé? Em outras palavras, Jessé lhe deu Cristo, certo? Quem é o tronco? Bem, quem é a vara então? E a resposta que você recebe, a resposta não está chegando, eis que assim diz o Senhor, é um servo nas mãos de Cristo, que é, em parte, descendente de Jessé, bem como de Efraim, ou da casa de José, sobre quem há muito poder. Você pode nomeá-lo? Ele não o nomeia aqui, mas eu diria que é Joseph Smith, ou John Bythway. Tenho quase certeza de que é Joseph. Ok, uma dessas respostas, certo. Bem, eu estava inclinado para uma resposta. Só não queria que você soubesse. Obrigado pelo reconhecimento. Sim. Agora, aprendemos que o tronco de Jessé é Cristo, a vara mencionada, e você começa a examinar a genealogia que lhe dá a casa de Efraim, de José, bem como a de Joseph Smith. Então você tem a seguinte pergunta: qual é a raiz de Jessé mencionada no versículo 10 do capítulo 11? Você está pronto para a resposta? Vou ler. Este é o versículo 6. Eis que assim diz o Senhor. É um descendente de Jessé, assim como de José, a quem pertencem por direito o sacerdócio e as chaves do reino para ser um estandarte e para a coligação do meu povo nos últimos dias. Então ele identificou 3 símbolos diferentes em Isaías 11. Ele identificou o tronco de Jessé, o ramo do tronco de Jessé
E um ramo é como um broto, um pequeno galho que surge. Em seguida, ele identificou o terceiro, que é que naquele dia haverá uma raiz de Jessé, e ele está perguntando sobre os três. Entendi certo? Sim, mas como interpretamos então a resposta no versículo 6, 1 e 2 foram pessoas, um é Cristo, outro é José. Mas então você chega ao versículo 6. Eis que assim diz o Senhor. É um descendente de Jessé, bem como de José, o sacerdócio e as chaves do reino. Vou dar um palpite, Susan, que isso é a igreja. Sim, Entendi certo? sim, nossa, isso é que é um aluno nota 10. Você pode voltar atrás e alterar minha nota? Sim. É um A porque veja o que você ganha na igreja. Você recebe o sacerdócio, recebe as chaves do reino de Deus. É um estandarte onde estamos reunindo as pessoas aqui nos últimos dias. Suas perguntas não são perguntas casuais. Por exemplo, um aluno reclamou quando perguntei quantos pedaços de osso saíram da incisão original de Joseph quando sua perna foi cortada. Ele disse: "Não acho que isso seja importante." Eu respondi: "Mas eu acho." Sim, e eu sou o professor. Mas você diria que não é uma pergunta assim? Essas são as noções básicas. Cristo, Joseph Smith, a igreja, certo? Nós realmente sabemos quem fez essas três primeiras perguntas? E a resposta é não. Mas então chegamos ao versículo 7. Essas são perguntas feitas por Elias Higby, alguém que passa a fazer parte do comitê do Templo de Nauvoo, que vai com Joseph Smith para Washington, D.C. e fica lá para cuidar dos assuntos da igreja. Alguém em quem Joseph tinha grande confiança naquela época. No versículo 7 ele diz: "Bem, tudo bem, não estou interessado agora no capítulo 11 de Isaías, já estou farto disso. Vocês já falaram o suficiente sobre isso. Então, o que eu realmente gostaria de saber é sobre o capítulo 52, primeiro versículo. Eis a pergunta: vocês acham que Joseph Smith, quando recebeu a revelação, estava caminhando com a Bíblia na mão quando estava com seu irmão Samuel e eles chegaram à cidade?" Foi o que pensei. O Senhor está lá em cima, tipo, bem, deixe-me procurar isso. Espere um pouco, deixe-me abrir em Isaías 52. Ou aqueles outros homens, eles realmente têm uma Bíblia enquanto caminham? E Joseph diz: "Espere um minuto, vá até lá." Sim, Perguntas para as quais provavelmente não sabemos a resposta. Elias Higby agora tem duas perguntas próprias. Versículo 7. O que significa a ordem em Isaías capítulo 52, primeiro versículo, que diz: "Reveste-te da tua força, ó Sião." E a que povo Isaías se referia? Em outras palavras, de quem Isaías está falando quando diz: "Reveste-te da tua força"? E qual é a nossa força? Estou procurando meu aluno nota A. Vamos lá, John, você pode se juntar ao grupo aqui. sim, vamos lá, John. Vestir a sua força é o que ele descreve como vestes. E muitas vezes pensamos em roupas, como quando coroamos um rei, vestimos uma veste nele. É poder, adorei a resposta aqui. Vestir a sua força é vestir a autoridade do sacerdócio, a qual ela tem direito. Essa é a pergunta. Respondi a pergunta certa? Sim, você respondeu. Ótimo. Sim, obrigado. O aluno se sai bem, então você olha e diz: o que estamos aprendendo nesses versículos? Estamos aprendendo que a haste é Cristo. Estamos aprendendo sobre a vara, Joseph Smith. Estamos aprendendo sobre a raiz, a igreja. Agora estamos aprendendo sobre o que você precisa para ter força para sobreviver na sociedade em que vivemos. Você precisa de força, que agora você está dizendo que é o sacerdócio. Nós, todos nós. Sim, No final do versículo 8 diz que Susan deve retornar ao poder que havia perdido. Li um pouco adiante. Vamos falar aqui sobre Israel disperso. Não se trata apenas de um conjunto de perguntas aleatórias. Trata-se de Cristo, Joseph Smith. A igreja vai reunir Israel disperso. E imagino que a próxima pergunta seja: como será isso? O que vai acontecer com Israel disperso? O que entendemos por Sião se libertando das amarras do seu pescoço? Posso ler o versículo 10. Devemos entender que os remanescentes dispersos são exortados a retornar ao Senhor de onde caíram. E se o fizerem, a promessa do Senhor é que ele falará com eles ou lhes dará a revelação. E então, o Senhor dá alguns deveres de casa. Quero que vocês leiam os versículos 6, 7 e 8, que falam sobre as correntes do pescoço serem as maldições de Deus sobre ela, os remanescentes de Israel em sua condição dispersa entre os gentios. Essa é uma grande lição sobre o Senhor Joseph Smith, a igreja, e o propósito da igreja aqui não é apenas restaurar uma igreja do Novo Testamento, mas ir encontrar o Israel
disperso. Isso é incrível. Imagino que nossos ouvintes tenham aceitado os chamados missionários. Provavelmente todos nós deveríamos cantar chamados a servir. Nossa tarefa é sair e encontrá-los. Acho que poderíamos perguntar uns aos outros onde fomos para tentar encontrar Israel disperso. Pelo menos nós três podemos dizer que fomos a muitos lugares. Com certeza. E temos filhos em muitos lugares. É verdade? Às vezes faço isso na aula. Para onde vocês foram? O Senhor diz: ide por toda a terra. E eles gritam: Las Vegas, Noruega, Gana. É uma atividade divertida. É mesmo. E você sempre sente o espírito. Você pensa, quem são essas pessoas maravilhosas que temos a oportunidade de ensinar e que fizeram tanto pelo Senhor, o sacrifício e a disposição delas e depois a alegria que experimentaram. Há uma citação de 2005, há 20 anos, que uso quando ensino sobre a coligação de Israel em minhas aulas. Normalmente começo assim. É do Elder Bednar. O discurso se chama Tornar-se um Missionário. Normalmente dou a primeira metade da citação e peço que completem a segunda metade. A primeira metade diz o seguinte: fomos pré-ordenados na existência pré-mortal e nascemos na mortalidade. 2. Coloco pontos de suspensão. Pergunto: como vocês completariam? Por que viemos à Terra? Na maioria das vezes, é para obter um corpo, para sermos testados, para nos tornarmos como Deus. E digo: tudo isso está certo. Mas não foi isso que o Elder Bednar disse. E eu completo. Aqui está a citação completa. Fomos pré-ordenados na existência pré-mortal e nascemos na mortalidade para cumprir o convênio e a promessa que Deus fez a Abraão. É isso que somos. É por isso que estamos aqui. Ensinei meus filhos gêmeos, quando eram pequenos, a dizer isso aos professores da primária quando perguntassem: por que viemos à Terra? Para cumprir o convênio e a promessa que Deus fez a Abraão. É por isso que estamos aqui. Mas é verdade. O presidente Nelson vem falando sobre isso desde muito antes de se tornar presidente da igreja. É verdade. Adorei que isso estivesse na mente deles e, quando vi essa pergunta, pensei, talvez eles também tenham lido o livro de Mórmon, porque isso se repete 2 vezes no livro de Mórmon. Em 2 Nef 8 e também em 3 Nef 20, as mesmas passagens de Isaías do capítulo 52 são repetidas, como em 2 Nef 8, que é uma comparação entre Isaías 51 e 52. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice da sua ira. Bebeste até as borras do cálice do tremor que foi espremido. Então fala sobre o que eles passaram. Mas então pulamos para o versículo 23 do 2 Nef 8. Eu o colocarei nas mãos daqueles que te afligiram, que disseram à tua alma: curve-se para que possamos passar. Quero dizer, eles literalmente pisaram em cima deles e tu colocaste teu corpo como o chão e como a rua para aqueles que passaram. Agora vem a pergunta de Elias Rigby: desperta, desperta, veste-te da tua força, ó Sião. Veste as tuas belas vestes de Jerusalém, a cidade santa, pois doravante não entrarão mais em ti os incircuncisos e os impuros. Sacode o pó de ti, levanta-te, senta-te, ó Jerusalém, liberta-te das amarras do teu pescoço. Ó filha cativa de Sião, que era outra pergunta, e então vemos a mesma coisa. 3 Nef, capítulo 20, onde Jesus cita isso novamente. 3 Nef 20, versículo 36, desperta, veste-te da tua força. Ó Sião, veste as tuas belas vestes. Tem um maravilhoso sabor dos últimos dias. Hank Paul Hoskinson não é parente seu? É sim, ele é meu primo, embora eu não ache que ele me reconheceria como tal. Tudo bem, eu estava assistindo a uma das mesas redondas há alguns anos. Estou lendo, levante-se, sente-se. E isso soa como bem. Decida-se, certo? Sim. Levante-se, sente-se, liberte-se das amarras do seu pescoço. Os invasores costumavam escravizar os habitantes conquistados da terra, às vezes colocando amarras em seus pescoços. Simbolicamente, o pecado é como uma amarra em nosso pescoço, pois Satanás nos leva para onde ele quer que vamos. O profeta Joseph Smith escreveu: as amarras do seu pescoço são as maldições de Deus sobre ela. Esse é o versículo 10. Os versículos 24 e 25 de 2 Nef 8 são repetidos em 3 Nef 20 e algumas das últimas palavras do livro de Mórmon em Moroni 10, versículo 31. Se você está curioso para saber o que tudo isso significa, eis o que disse o Dr. Hoskinson. Ele era um professor do Velho Testamento que tive na Universidade Brigham Young.
Ele disse que o povo de Israel deveria levantar-se do pó onde estava. A poeira é um sinal de luto, é um sinal de degradação. Eles deveriam se levantar da poeira, sair do motivo de seu luto. Eles deveriam se levantar, eles deveriam entrar na casa novamente, porque o Senhor os aceitaria. Eles deveriam tomar um banho, vestir roupas novas, sentar-se com o Senhor e compartilhar uma refeição com Ele mais uma vez, como faziam antes de abandoná-lo. Adorei a ideia quando vi levantar-se, sentar-se, que é uma contradição, mas é sair da poeira e sentar-se com dignidade com o Senhor, como no trono, e vestir o poder do sacerdócio, que são as vestes. E Hoyt Brewster disse que também poderia estar falando de coisas sagradas, em lugares sagrados para vestir vestes, o que achei legal. Um grande abraço ao primo Paul. Gostaria de ter adquirido um pouco desse conhecimento do Antigo Testamento. Saímos das sessões 109 e 110, onde tudo girava em torno do templo, então vimos as preocupações. Vimos a preocupação de Joseph com o dinheiro. E a preocupação de Thomas era que as pessoas em seu quórum não estavam guardando os mandamentos. E é quase como se Elias Rigby fosse um veículo para Joseph Smith lembrá-lo do templo. Você passou por coisas muito difíceis. Vamos nos lembrar do panorama geral do que somos. Sim, e Susan, isso está acontecendo em meio a tempos bastante intensos Muito intensos. para Joseph Smith. Na verdade, vejo que a sessão 114 é de abril de 1838. A sessão 111, onde começamos, é de agosto de 36. 2 anos, quase 2 anos se passaram. Passamos da dedicação do templo de Kirtland para Joseph Smith, no Missouri. O que aconteceu? Bem, foi um período muito difícil para ele, a Sociedade de Segurança de Kirtland. Ele e Sidney Rigdon, ele vai realmente fugir e seguir seu caminho para o Missouri, mas quando ele chega ao Missouri, os falsos irmãos também já chegaram lá. Mas uma vez no Missouri, ele está se reunindo com o Sumo Conselho sobre alguns dos homens. De qualquer forma, é um período muito difícil. Não sei onde estão os destinatários desse momento difícil, porque você olha para Kirtland em 1831. É revelação após revelação. E então você encontra todas essas revelações em Kirtland e depois todas essas revelações em Hiram, Ohio, e em diferentes lugares. E de repente você chega a esse período e pensa, onde estão as revelações nesse momento no Missouri? Joseph. Como ele está dedicando muito tempo ao tribunal e tentando reunir a igreja, ele realmente pergunta ao Sumo Conselho de Far West, no Missouri, se eles poderiam sustentar sua família por um ano, porque ele está sem recursos e você tem que esperar que suas colheitas cresçam para o descrédito do Conselho Superior. Eles votaram não nesse período. Você tem Joseph Smith e Emma morando em uma casa e eles fazem 2 bênçãos sobre a comida, né? Que uma é uma bênção sobre a comida que não está lá. Então, eles oram para que alguém seja inspirado naquela cidade de Far West a trazer comida. E então você tem o constrangimento de alguém batendo a porta. Não sei por que matamos tantas galinhas e, sabe, minha esposa era assim. Aqui está. E então, Joseph abençoa a comida e depois abençoa a família para que nunca lhes falte um pedaço de pão. John Tanner é obviamente o melhor exemplo disso, mas tive uma ocasião em meu feliz mundo de pesquisa, quem mais quis ir a essas bibliotecas onde você precisa tomar vacina contra o tétano para entrar. Sabe, eles estão simplesmente no meio do nada neste momento, não os encontra no Google. Por isso decidi acompanhar a vida dos membros do Conselho Superior que estavam em funções naquela altura e que votaram contra ajudar Joseph e a sua família naquele ano, ver o que aconteceu com eles. E o interessante que descobri é que cada um desses homens, em algum momento de suas vidas, passou por dificuldades financeiras. E houve um momento na vida de cada um deles em que não tinham meios para comprar um pão. É o exemplo definitivo desse período de que, ao julgar, você será julgado. Em determinado momento, fui convidado em minha estaca para falar ao Sumo Conselho. E eu disse, vou contar a todos sobre esse Sumo Conselho. Qual é o impacto disso? Bem, onde estão as revelações com as quais poderíamos ter sido abençoados? E eu diria que Joseph está trabalhando como agricultor, tentando descobrir como sustentar
sua família? Ah, bem, a igreja está passando por dificuldades. Uau, esses são anos difíceis e sombrios. Eu sei. Por que vocês me convidaram para vir durante esse período? Eu sou uma pessoa muito alegre. E não se preocupe, temos seu colega Alex Ball, Dr. Ball, vindo na próxima semana para falar sobre os acontecimentos que levaram à liberdade. Joseph está saindo de alguns dos melhores anos de sua vida para talvez os anos mais sombrios de sua vida. Quero dizer, ele está entrando em uma tempestade no Missouri que vai se transformar em quase uma guerra total. Então conte-nos sobre David Patton. Ele não tinha um apelido, John? Capitão, não tema. É um ótimo apelido. É o apelido que você poderia usar em uma dessas conferências para jovens, Capitão Sem Medo. Capitão Sem Medo. David W. Patton, quando era mais jovem, ele era um daqueles buscadores que procuravam uma igreja que pudesse ser pura, algo que o lembrasse da Igreja de Cristo do Novo Testamento. Ele tinha um irmão que lhe escreveu uma carta, indicando que acabara de aprender sobre a restauração e sobre uma nova igreja. David ficou tão interessado que, segundo relatos, viajou 300 milhas até Indiana para se encontrar com seu irmão. Nesse momento, ele se convenceu do livro de Mormon, do chamado profético de Joseph Smith, e foi batizado. Ele foi ordenado elder já em junho de 1832 e voltou para sua casa, que na época ficava em Michigan. Nesse momento, ele se tornou um daqueles que chamamos de membro missionário. Ele andava por aí pregando evangelho em todos os lugares. Ele diz que viu, enquanto estava nessa missão, que os surdos passaram a ouvir, os cegos passaram a ver, os coxos foram curados, febres, paralisia, membros tortos e atrofiados, na verdade, todos os tipos de doenças comuns no país foram curadas, o que ele chamou de uso do poder de Deus. Ele diria: John, você é um missionário e tanto. Você não gostaria de tê-lo como companheiro? Ele diria: sim, você está pronto. Eu vejo alguém doente. Enfim, ele se mudou de Michigan para Kirtland. Joseph pediu que ele fosse para o condado de Clay. Ele disse: recebi uma bênção de Joseph antes de ele se mudar para o condado de Clay. E na bênção, ele disse que a razão pela qual ele foi chamado para ir ao Missouri naquela época era para que Deus concedesse uma bênção a Sião como um anjo bondoso do céu. O que você acharia se dissessem isso sobre você? Dave foi chamado para ser apóstolo, como todos os outros. Em fevereiro, observe que é 14 de fevereiro. Sempre penso que é dia dos namorados, se meu marido se lembra de flores, doces, tudo isso. Eu sempre digo que é um bom dia. Temos o quórum dos 12, mas tudo bem. Dave chega, ele é um apóstolo. Ele recebe uma bênção de que será como um dos antigos que prestaram testemunho de Jesus. Bem, ele serve uma missão nos estados do leste. Em seguida, ele serve uma missão nos estados do sul. Na verdade, ele é preso durante uma missão nos estados do sul, no Tennessee, porque seu companheiro prometeu que qualquer pessoa que aceitasse o batismo receberia o Espírito Santo, e eles foram detidos sob fiança de $2.000 por dizerem tal coisa. No julgamento realizado para esse missionário, o grande missionário David Patton, ele faz um discurso de cerca de 20 minutos que dizem ter deixado todos fascinados. Ele falou sobre a iniquidade e as abominações das que quais eram culpados e que, se não se arrependessem, estariam em grandes apuros. Ele disse que o juiz estava preocupado que talvez ele estivesse armado, e ele respondeu: minha única arma me deu a verdade de Deus. Mas após o julgamento, ele retorna da missão no Tennessee para Kirtland. Ele diz ao profeta Joseph que gostaria de morrer como mártir. Joseph respondeu: quando um homem de sua fé pede algo ao Senhor, ele geralmente concede. Portanto, todos precisamos ter cuidado se ficarmos cada vez melhores, mas provavelmente estamos seguros. Mas então diz que em 24 de outubro, David recebeu a notícia de que uma multidão havia feito prisioneiros santos dos últimos dias. Eles haviam levado 3 homens para o Missouri. Ele disse que havia decidido resgatá-los com cerca de 75 homens. Ele se ofereceu para se juntar a ele
na tentativa de resgatá-los. Naquele dia, escreve um biógrafo com a palavra de ordem Deus e liberdade nos lábios, David ordenou uma investida e correu para a frente, e a multidão fugiu em confusão diante da investida que se seguiu. Mas enquanto David liderava a perseguição pela margem do rio, que era sinuoso, um membro da multidão que se refugiara atrás de uma árvore se virou e atirou em seu abdômen. David foi carregado do local da batalha para a casa de Stephen Winchester. Naquela casa, ele disse: "Eu terminei minha jornada e agora há uma coroa reservada para mim que o Senhor, o juiz justo, me dará." Ele também disse: "Irmãos, vocês me sustentaram com sua fé, mas agora me abandonem. Parem de ter tanta fé que eu posso viver. Ele vai, desistam de mim, deixem-me ir, eu lhes imploro." E então, David morreu na noite de 25 de outubro de 1838, aos 38 anos. Gosto do que Joseph Smith escreveu sobre esse grande homem. Ele disse: "O irmão David W. Patten era um homem muito digno, amado por todos os homens bons que o conheciam. Ele era um dos 12 apóstolos e morreu como viveu, um homem de Deus e forte na fé de uma gloriosa ressurreição em um mundo onde as multidões não terão poder nem lugar." Em seu funeral, o profeta Joseph apontou para seu corpo sem vida e disse: "Ali jaz um homem que fez exatamente o que disse que faria. Ele deu a vida por seus amigos." Bem, esse é David W. Patten. Você ficou impressionado? Sim, fiquei. Ó, capitão, meu capitão, não tema. O primeiro mártir que me vem à mente, O filho de Joseph, Joseph Smith, Murdoch Smith, na época do alcatrão e penas. Mas se você fosse dizer o primeiro apóstolo, o primeiro santo dos últimos dias, mas o fato é que ele disse a Joseph que queria morrer como mártir. Certo? E então ele teve seu desejo realizado. Ele era um homem tão bom, o Senhor atendeu ao seu pedido. Se você tem um apelido, capitão, não tema. Isso também é muito legal. É sim. Sim, se olharmos para a seção 14, ela tem apenas 2 versículos, e se você pedir aos alunos para memorizarem uma seção, eles podem escolher essa, certo? sim, Em verdade, assim diz o Senhor, é sábio que meu servo David W. Patten resolva todos os seus negócios o mais rápido possível e disponha de suas mercadorias para que possa cumprir uma missão para mim na próxima primavera. A missão de que estão falando é a missão do Quórum dos 12 para a Inglaterra, quando eles partirão em 26 de abril de 1839, do local do templo de Far West. O Senhor está dizendo: "Coloque sua casa em ordem, pois vou chamá-lo, mas vou lhe dar tempo para preparar as coisas." Então você tem cerca de 1 ano para se organizar. E então ele diz: "Observe que você cumprirá uma missão para mim na próxima primavera, na companhia de outros, até mesmo 12, incluindo ele mesmo, para testificar do meu nome e levar boas novas a todo o mundo." Em outras palavras, esses 12 partirão do local do templo de Far West. David, estou lhe dando 1 ano para se preparar para partir. Você percebe que muitos desses homens, quando foram chamados para a missão, era como se fossem chamados e no dia seguinte já estivessem a caminho. E você pensa, Davi está ganhando tempo? E então observe o que está escrito no final. "Pois assim diz o Senhor, na medida em que houver entre vós aqueles que negam o meu nome, outros serão plantados em seu lugar e receberão o seu bispado." Amém. O que o Senhor está dizendo, observe que ele disse os 12, e então há como que uma pausa e você diria: "O Senhor sabe que outros vão cair, como Thomas B. Marsh vai cair. Outros serão chamados para tomar o lugar deles. Quem é chamado para aquela missão que David não vive para cumprir? Será chamado George A. Smith. Lembre-se da primeira presidência, John Taylor, Wilford Woodruff, Willard Richards. Você está entendendo o que estou dizendo? Aqueles que conhecemos e amamos, e você diria: o que podemos dizer sobre eles? Eles foram chamados para ocupar o lugar deles, ou chamados em seu lugar, e o que todos eles têm em comum? Eles são sempre fiéis. Adorei que você tenha destacado isso. É quase como no versículo 2. David, se você não durar, enviarei outra pessoa. É interessante, em 1840, David já havia falecido há algum tempo, certo? Há um homem chamado Seymour Brunson que morre na casa de Joseph Smith. Heber C. Kimball diz: "Eu vi que David W. Patten veio levá-lo para casa."
As pessoas não se esqueceram de David. Em outras palavras, algumas pessoas morrem e você diz, passe a manteiga, por favor. Lamento saber da notícia. A vida continua. Mas, no caso de David, ele foi lembrado. Muitas pessoas deram o nome dele aos filhos depois que ele faleceu. Ele era simplesmente notável. Então, quando falamos sobre o Capitão Moroni, eu o colocaria na mesma categoria. Uau, maravilhoso! Talvez um presidente da igreja, se ele não tivesse morrido. Corrija-me se eu estiver errado. Susan, leve-nos um pouco mais adiante. Após a morte de David Patten, as coisas vão continuar a piorar. Leve-nos para a próxima semana. Quando você olha as datas de como as coisas se desenrolam, é como se em uma semana você tivesse a Batalha de Crooked River. Então, após a Batalha de Crooked River, na mesma semana, você tem o massacre em Hunts Mill, você tem a traição de Joseph Smith por George Hinkle. Então, você tem Joseph e os irmãos. Há um tribunal militar da milícia. Eles são condenados a serem fuzilados lá no Far West Center, que seria a Praça do Templo. Então, é como se a Batalha de Crooked River desse início a tudo, mas tudo acontece muito, muito rápido. E então, Joseph se muda de lá para Independence, para a prisão de Richmond, para a prisão de Liberty. É um momento muito difícil para o profeta. E ele não quer mais. Ele não é uma pessoa violenta. Se fosse eu, talvez fosse. Vamos lá. Mas pelo que li, Susan, você sabe mais do que eu, ele não é propenso à violência. Se ele tivesse decidido pela violência, há cerca de 5.000 pessoas em Far West e depois elas estão em DeWitt. Elas estão em todos os tipos de comunidades. Gallatin, há muitas comunidades por lá. Você sabe, ele poderia ter feito isso. Adam Ondi Arman realmente os uniu. Ele tinha números. Sim, ele tinha os números. E aqueles que eram fiéis cairiam. Diriam, uau, Susan, isso foi maravilhoso. Eu não sabia muito sobre isso, especialmente sobre Isaías. Acho que eu apenas disse, sim, estou feliz por ter falado sobre Isaías. Adoro Isaías. Mas você tem uma bela declaração de missão sobre o Senhor, Joseph Smith, a igreja e a coligação. É isso que está acontecendo. Fomos inspirados por David Patten e John. Aprendemos uma lição nas Escrituras. O que você me disse? Quando você encontra um nome, é um exemplo ou um aviso? Faça o que essa pessoa fez ou não faça o que essa pessoa fez. Sim, tivemos muitos desses. Muitos desses hoje. Susan, eu adoraria que você simplesmente desabafasse e se manifestasse sobre Joseph Smith. Hoje, em 2025, há mais maldade falada sobre Joseph Smith diariamente do que nunca, com o surgimento das mídias sociais. Todos têm um megafone e tenho certeza de que quando Moroni disse que seu nome seria conhecido para o bem e para o mal, ele teve que pensar em todo o mundo e que não havia como as pessoas do outro lado do mundo realmente se importarem comigo. E, no entanto, aqui estamos, Susan. Poucas pessoas conhecem e estudaram a vida de Joseph Smith como você. Tem sido uma carreira incrível e ainda continua. Um grande privilégio. Acho que nossos ouvintes vão se interessar. Aqui está alguém que o conhece, que leu o que ele escreveu, que sabe onde ele estava em determinado dia. Joseph provavelmente vai perguntar um dia, Susan, onde eu estava naquela época? Nesta data, certo? Sim. Eu adoraria que você falasse com nossos ouvintes, aqueles que talvez até duvidem dele, ou que tenham dúvidas. Será que Joseph é realmente um profeta? O que você diria? Tive a oportunidade de ensinar e estudar a vida dele por décadas. Se você me perguntasse se alguma vez encontrei algum motivo para parar e dizer, uau, não acho que ele seja um profeta, eu diria que nunca encontrei. Acho que quando as pessoas questionam o chamado profético dele, é porque não sabem o suficiente. Elas não exerceram sua fé, não oraram. Já tive pessoas que vieram me fazer perguntas horríveis e eu respondi, você sabia a resposta. Mas muitas pessoas não querem ouvir a resposta. Não sei como dizer isso melhor. Elas querem acreditar no que acreditam, porque isso lhes dá uma desculpa para não acreditar que ele era um profeta. Mas eu sei que Joseph Smith era um profeta e gostaria de poder dizer que todas as minhas ações refletem esse conhecimento, né? Isso é sempre uma luta. Eu sei que Joseph era um profeta, tive milhares de alunos, lecionei em uma época em que as pessoas tinham pequenos gravadores e corriam para minha mesa. Minhas aulas tinham de 200 a 300 alunos por vez.
Eles gravavam e compartilhavam suas fitas com pessoas como familiares. Mas eu tinha um aluno chamado Clayton Pixton, que acabou se estabelecendo na área de Independence, em Kansas City, Missouri, e era um membro fiel da igreja. Ele entrou em contato comigo e disse: eu ouvi essas fitas antigas várias vezes e elas estão todas gastas e posso ouvir os alunos batendo nas mesas, jogando os livros no chão, sabe como é? Eles estão rindo e eu não consigo ouvir todas as palavras. O que eu realmente gostaria de fazer é um podcast gratuito para todos. Você apenas fala. E Clayton tinha o talento e tem o talento para cantar, tocar piano e violão, e eu digo: espere um minuto, você vai tocar um pouco enquanto eu faço a primeira visão. Ele disse: sim, posso fazer isso. E faça com que seja tolerável para as pessoas ouvirem. Fizemos 26 episódios com 1 hora de duração. Fiz apenas a vida de Joseph Smith. E não é como se eu nomeasse cada folha de grama que ele pisou, mas você pode querer ouvir. Então você vai descobrir se eu fiz isso ou não. Mas achei que muitas pessoas não tiveram o privilégio que eu tive de visitar o local tantas vezes e realmente ter uma casa em Nauvoo por 15 anos. Certifique-se de que, você sabe, eu tive a chance de ler todas as palavras dele e escrever e aprender sobre todas as pessoas que foram batizadas durante o tempo em que ele foi presidente da igreja. Sou muito grata a Clayton por me dar dessa oportunidade, mas para aqueles que estão ouvindo, talvez queiram sintonizar em algo chamado Impressões do Profeta Joseph Smith. Então vocês terão certeza de que essa senhora realmente tem um testemunho. Eu sou crente. Susan, obrigado por estar aqui. Foi um prazer ver vocês dois. Esperamos que todos acessem o site impressionsofaprofit.com. Que maravilha! Especialmente para aqueles que já estiveram em sua aula e pensam: eu adoraria ouvir isso novamente. Bem, adivinhem só? Eu me lembro daquele dia. Muita coisa para ouvir. Eu só quero ser mais como o Capitão Não Tema, exceto que não quero partir cedo desta vida. Sim, cuidado com o que você pediu. Certo, Susan. Que prazer ter você de volta ao Follow Him. Sei que você não pensa assim, mas sua carreira na Universidade Brigham Young é realmente lendária. Trabalho no prédio onde você trabalhava. É uma honra poder conversar com os alunos. Eles dizem: meus pais, meu pai, minha mãe tiveram Susan Easton Black. E eu penso: sinto muito que vocês tenham a mim. Isso ainda está sendo transmitido. Acho que isso é digno de nota. É lindo dedicar sua vida a falar bem do profeta Joseph Smith. Moroni disse que seu nome seria conhecido tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes, não falamos o suficiente sobre o bem, mas você falou. Obrigado por ser uma dessas vozes. É a voz verdadeira, John. O verdadeiro Joseph Smith. É verdade. Não o vilão que alguém criou. Com isso, queremos agradecer à doutora Susan Easton Black por estar conosco hoje. Queremos agradecer à nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, aos nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen. Também, em cada episódio, lembramos do nosso fundador, Steve Sorensen. E esperamos que você se junte a nós na próxima semana. As coisas vão continuar ficando cada vez mais sombrias para os santos na próxima semana, no Follow Him. Obrigado por se juntar a nós no episódio de hoje. Você ou alguém que você conhece fala espanhol, português ou francês. Agora você pode assistir e ouvir nosso podcast nesses idiomas. Os links estão na descrição abaixo. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site, followhim.co. followhim.co. É claro que nada disso seria possível sem nossa incrível equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amélia Cabuica, Sidney Smith e Annabelle Sorensen. Quaisquer que sejam suas dúvidas ou problemas, a resposta sempre está na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Volte-se para ele. Follow Him.